Então esse espaço, ele é um stand para Expo Revestir 2025, ele ficava no lugar que era Q10, e esse espaço ele ainda tinha uma particularidade que ele não tinha a luz do próprio stand, né, da Expo Revestir, ele ia até metade a iluminação geral. Então a gente tinha metade do stand tinha iluminação geral no teto, metade não. E esse projeto ele chegou para a gente através de uma indicação de um colega que tem uma indústria, né, de iluminação, e ele ligou na metade aí de fevereiro e falou: Carol, existe, né, um projeto de um colega meu que está precisando de um projeto luminotécnico para o stand dele, posso te indicar? E aí eu falei: pode. Aí na sequência eu recebi o contato deles e fui na indústria, numa reunião, onde eu conheci os produtos. A indústria fica, né, na Itapevi, aqui em São Paulo, é a Trisoft, que faz revestimentos acústicos utilizando PET reciclado. E é muito interessante o produto deles, porque eles fazem o que os arquitetos querem. O jeito que você quiser o teu projeto, eles acabam adaptando todo o material deles, né, o produto deles, para o projeto do arquiteto. E eles usam também todo esse sistema de economia reversa, que depois de um tempo eles buscam, né, o produto deles e reciclam e transformam em outros produtos acústicos. E quando eu cheguei nessa reunião, o projeto já estava pronto, o projeto de arquitetura inteiro já estava pronto. Estava uma reunião, a montadora, né, que é a Croma Arquitetura, a Trisoft e eu. E aí eles mostraram as imagens 3D que eles já tinham do projeto. E quando eu olhei assim as imagens, eu falei: nossa, todo o stand praticamente ele já era ocupado por produtos, né? Então ia expor produtos 100% no teto, 100% nas paredes e no mobiliário. E o único lugar que não ia produto, né, exposto deles era no piso. E eu saí de lá, no dia seguinte já fizemos, né, o contrato, e aí eu tive menos de 30 dias para fazer o conceito da iluminação, do projeto de iluminação, comprar, né, fazer toda essa seleção das fontes luminosas, dos luminárias, dos perfis, comprar 5 dias de montagem para a abertura da feira. Né, que a Expo Revestir ficou 5 dias, né, era do dia 10 de março até o dia 14 de março, sendo que a gente tinha o carnaval no meio. E o carnaval, as indústrias param, né, então todo mundo para. E tinha toda essa preocupação ainda de encontrar luminárias, né, perfis e fontes luminosas que tivesse no mercado para poder atender o produto, né, aprender a atender o nosso stand. E o stand ele tinha 4 expositores hexagonais giratórios. Então aí eu combinei com a montadora que eles tinham que girar pelo menos até 180 graus por conta de toda a fiação elétrica, e não tinha como eu colocar nada no teto, porque já tinha o teto ele era inteiro com uma cortina de papel acústico. E aí eu tinha que fazer essa iluminação desse expositor, eu tinha que fazer no próprio expositor e que girasse com o próprio expositor, para sempre ter luz em todos os produtos deles. Então a gente acabou, né, eu acabei criando um suporte triangular que foi fixado em cima. O expositor tinha 2,80 metros de altura, a gente fixou em cima e coloquei perfil assimétrico de uma forma que sempre, né, tivesse luz. E embaixo, como ele estava elevado 40 centímetros do chão, também colocamos um perfilzinho calha baixa para dar uma luzinha ali fazer meio um flutuante, né, dar uma iluminaçãozinha no piso. E os perfis também, a gente usou muito perfil lá, acabou tendo nessa solução de perfil, porque a gente tinha também alguns produtos deles que eles queriam iluminar de dentro para fora, que eles fazem muito produto de fachada. E aí a gente acabou pensando, né, falou, como que a gente vai fazer? Aí eu tive a ideia de pegar um pouco que é aplicado em tela tensionada, coloquei uns perfis, aí usei uns perfis de abertura de 60 graus dentro, colocamos um acrílico e para iluminar de dentro para fora e fazer uma iluminação que também não agredisse muito quem vai, né, o próprio espectador que iria ver, os arquitetos, os designers queriam ver o produto aplicado, que a gente sabe, né, que todo mundo chega bem perto, passa a mão, então não podia ser uma luz muito forte que ofuscasse. Então a gente acabou usando muito perfil nos expositores, dentro, fora, em cima, embaixo. Tinha uma parede inteira de um painel também acústico, e aí eu acabei usando também um perfil, e aí a gente teve, né, esse cuidado para não dar ofuscamento, um perfil que era mais alto e, né, todo o perfil mesmo, ele era mais alto e a fita LED com o difusor ficava na metade dele, então para dar uma quebrada e não ficar muito a luz em cima, e aí a gente iluminou de baixo, de cima esse. Todo o papel da cortina, ele tinha todo um desenho, tanto na cortina quanto todo o material das fachadas também eram acústicos, eles tinham todos os desenhos circulares, meio orgânicos.
Então esse a gente acabou tratando, não dava para pôr perfil, então a gente foi para as fitas LEDs. E fita LED cobre, porque não tinha como colocar perfil e não podia ser uma coisa também que a gente ficasse vendo os pontinhos. E nosso maior desafio foi o teto. Que no teto, o perfil que eles tinham todo o material acústico colado no teto. Embaixo desse material acústico ia um perfilzinho que era todo pequenininho, ele era muito pequeno, a cortina ainda tinha toda uma fixação da cortina e me sobrava 4 milímetros livres. E aí eu fui atrás de fita LED que coubesse ali. Então a gente acabou encontrando uma fita LED cobre de 3 milímetros de altura, que aí cabia certinho nesse perfil. E a gente acabou fazendo um desenho, uma hora a gente iluminava por dentro, outra hora por fora, para dar todo esse efeito na cortina de papel. E nas paredes a gente acabou usando uma fita LED cobre também, mais de 8 milímetros, e que ficava a luz não tão forte, também para fazer todo esse jogo, também uma hora por dentro, uma hora por fora, não era contínuo, né, para dar esse contraste, né, de material com iluminação e material sem iluminação. E nos perímetros a gente acabou colocando uns spots para uma coisa assim um pouco mais pontual, que eram os únicos lugares que eu não tinha cortina, né? Não existia a cortina. E a gente acabou utilizando também nos mobiliários a fita LED, né? Que a gente tinha um balcão atrás na fachada, tinha um balcão na frente onde estavam, né, todos os materiais expostos, catálogos, e a gente acabou fazendo iluminação embaixo e em cima, né? No rodapé e embaixo do tampo. E tinha uma parede, que aí essa parede, a arquiteta do projeto é a Patrícia Godoy, que é da Trisoft, e ela queria fazer tipo uma escultura de arandelas. Então a gente acabou também colocando as arandelas e uma iluminação um pouco mais fraca, né? Aí toda a iluminação ela foi em 3000K, temperatura de cor. A gente se preocupou em colocar só fontes luminosas com IRC maior que 90, tentando ver os lugares que precisava mais um IRC bem com I9 mais alto, porque a gente sabia que as pessoas vão tirar foto no stand, tanto do produto quanto delas, vão fazer filme mostrando os produtos. Então a gente queria que tivesse uma iluminação mais homogênea, não desse muita sombra, né, tanto no rosto das pessoas como nos produtos, e que também deixasse assim com uma cara um pouco mais saudável. E a gente acabou utilizando todos os perfis, né, dos expositores, exceto os de cima do hexagonal que girava, a gente acabou colocando uma fita mais potente. Ela ficou uma fita com 2.900 lumens e o resto foi tudo de 350, uma média, né, de 350 lumens. No teto, a fita, né, de LED cobre de 3 milímetros, ela tinha 700 lumens e da parede também 600 lumens. Então, tanto a parede quanto o teto, quanto os hexagonais internos, a gente acabou fazendo dimerizável, justamente para isso, né, para a gente poder ter essa diminuída. E a gente acabou usando também um perfil que tem no mercado, uma novidade, e ele não tem o difusor, porque a gente tinha a fachada paramétrica deles, onde era, né, que a gente precisava iluminar, a distância era muito pequena de uma para outra, produto para outro, a gente não tinha nem 2,5 centímetros. Então a gente acabou usando esse perfil que é o alumínio, então a fita LED é colada direto no alumínio, e a gente também colocou a extensão inteira de 2,80 entre uma, né, aba e outra, e a gente também acabou dimerizando essa. E como toda, né, a iluminação era 3000K, na fachada também, a fachada era retroiluminada 3000K, na fachada a gente usou fita LED de 600 lumens, aí o logo a gente acabou fazendo contraste para ficar em 4000 para dar essa diferença de temperatura, né, e ele ser visível de longe, porque o stand ele estava no final de um corredor, então assim que, né, todos os usuários entrassem, eles conseguiam ver o stand bem de longe, né, tinha essa visibilidade. E aí, para a gente compensar essa falta de iluminação geral do próprio galpão, onde foi a feira, a gente acabou colocando 3 projetores cênicos. E aí a gente acabou colocando, a luz estava um pouco, mesmo sendo 3000, o cliente achou a luz um pouco branca demais, então a gente acabou usando um filtro rosco para deixar a luz mais clara, né? Mais amarela, para dar uma iluminaçãozinha no chão bem de leve, porque o chão também era escuro. Então esse foi o projeto, né, que a gente fez, foi 5 dias de montagem, a gente acompanhou todos os dias, a gente foi em todos os dias, fomos com uma equipe, né, de 2 eletricistas, mais o iluminador cênico e eu.
E foi muitas coisas a gente ajustou na hora, né, por conta da montagem e também porque é o stand, a vida de stand é assim, você vai vendo como é que faz isso, como é que faz aquilo, aqui deu certo, aqui não deu, porque a gente não teve nem tempo de teste, né, mas acho que o resultado final, acho que ficou muito satisfatório pra gente. E a gente até recebeu a visita do Vicente Scopacasa, né, que estava na feira, passou por lá e acabou vendo o nosso trabalho. Então a gente ficou bem feliz que todos os fornecedores abraçaram mesmo a causa, entraram com a gente, para a gente tentar fazer assim, num prazo recorde, né, tudo isso com carnaval no meio, mas a gente conseguiu fazer, montar, deixar tudo pronto. E uma curiosidade é que eu tinha que pensar numa iluminação que fosse fácil de montar e desmontar, porque esse stand ele vai ser agora colocado em junho lá em Dubai. Então ele também vai viajar, o mesmo stand, vai ter algumas alterações, poucas, mas ele vai ser exposto em Dubai. Então a gente tinha que fazer toda a iluminação de um jeito que, não toda, mas pelo menos a maioria dela, a gente conseguisse reutilizar para essa montagem lá em Dubai. E uma solicitação do cliente foi colocar pendentes de filamento. Então ele que até foi na loja, comprou todas as lâmpadas de filamento, comprou do jeito que ele queria, de vários tamanhos, vários formatos, e aí deu esse toque também, um toque diferentinho final, para compor junto, né, com esse projeto que ele teve, a base dele, a de arquitetura, foi o outono. Então as cores terrosas, as folhagens que eles fizeram, todo o material acústico, e aí com essa luz mais quentinha do filamento.